Bom dia a todas, a todos. Meu nome é Rafael Negreiros, eu atuo como defensor público na coordenação do Núcleo de Habitação e Urbanismo. Queria agradecer muito a presença de vocês, acho que é significativo como esse auditório hoje está cheio, como a temática da habitação ela tem que ser retomada como uma questão prioritária para todos nós. Tá bom, a ideia desse evento é justamente traçar, não só apenas discutir, mas traçar estratégias e fazer um encontro de parceiros. Mas para isso eu vou chamar antes as convidadas da nossa mesa. Primeiro eu queria chamar a Isadora Guerreiro, que é pesquisadora bolsista de pós-doutorado junto ao Laboratório de Espaço Público e Direito da Cidade, lá na cidade natal, da USP. Fez graduação em mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, ex-coordenadora do Coletivo Usina, do Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado. Obrigado, Isadora, pela presença. A Rosângela Paz, doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo, atualmente é vice-coordenadora, professora e orientadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC, Faculdade de Ciências Sociais da PUC. Coordena e pesquisa o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Movimentos Sociais da PUC e membro do Fórum sobre Trabalho Social em Habitação de Interesse Social de São Paulo. E por fim, o Benedito Barbosa, o Dito, advogado popular e defensor de direitos humanos, ligado à área de moradia no Reforma Urbana, trabalha na União dos Movimentos de Moradia e Centro das Garcias de Direitos Humanos, conselheiro municipal de habitação e conselheiro municipal de política urbana do município de São Paulo, mestre em planejamento de gestão do território pela UFABC. Bom, o tema da mesa nós denominamos políticas de atendimento habitacional definitivo e temporário às populações vulneráveis, experiências, desafios e perspectivas futuras. Claro, o tema também é muito abrangente e cada um vai ter sua ideia a ser exposta, mas eu acho que tem vários recortes que eu acho que seriam interessantes também a gente poder desenvolver. Óbvio que tem a parte de a gente fazer um panorama do que são as políticas oferecidas atualmente, as suas limitações, a fazer um apanhado do contexto atual, né, do que isso vem minguando, do que representa isso hoje, mas também, obviamente, das possibilidades, do que existe também no arcabouço normativo, ou também de práticas que já existiram, que a gente pode lutar e reivindicar, mas também tem um outro lado, que para além dessa disputa de políticas públicas, também tem um lado do Poder Judiciário. Eu falo isso por ser um membro da Defensoria Pública e trabalhar também diretamente com o sistema de justiça. De também desconstruir e construir um novo imaginário sobre o que é esse portfólio, essa construção de modalidades de atendimento habitacional. Porque é um desafio enorme quando a gente disputa no Poder Judiciário com outros litigantes ou mesmo com juízes, explicar que existem outras formas de forçar o poder público ali, de repente, num processo judicial, numa conciliação, numa tentativa de acordo, há outras formas que não sejam apenas prover uma moradia, porque no fim das contas eles falam, desculpa, Defensoria Pública, mas a moradia é muito caro, o Estado já disse que não tem dinheiro, então bota na fila do atendimento, né, provisório. E assim, construir esse imaginário de que há outras formas também é importante para fazer essa disputa. Bom, então, colocando também para essa ampliação, se a gente pudesse também discutir um pouco também desse imaginário, eu passo a palavra primeiro para a Isadora. Eu devo você 20 minutos para cada palestrante. E obrigado pela presença de todos vocês. Obrigada, Rafael. Queria agradecer à Defensoria pelo convite. Eu vou me desculpar com a plateia de antemão também, porque eu sou uma mulher com filhos pequenos, vou precisar levar eles na escola, vou precisar sair aqui meio de 15, assim, estourando, então talvez eu não consiga ficar para as perguntas, então já me desculpo antecipadamente. Bom, o meu trabalho no pós-doc, eu também sou do Lab Cidade, junto com a Paula Santoro, e eu estou trabalhando com a questão do auxílio aluguel. Eu vou mostrar para vocês algumas informações, primeiramente, do que é o auxílio aluguel,
Essa mesa a gente vai falar do... acho que foi importante a Paula falar antes bastante sobre a questão do atendimento definitivo, que agora está sendo colocado principalmente em relação às PPPs, né? E a gente combinou, então, de eu falar sobre a questão do atendimento temporário, que é muito pouco trabalhado nas pesquisas, muito pouco visto. E é uma coisa bastante incrível, porque a partir dos dados que eu vou mostrar para vocês, a gente coloca assim, a política habitacional única que está sendo colocada agora são as PPPs. Antes era só o Minha Casa Minha Vida. E a gente nunca fala do auxílio aluguel como política habitacional. Desde que ele foi iniciado em 2004 como Bolsa Aluguel, não como auxílio aluguel, lá no governo Marta, em 2004, ele tinha outra configuração, eu vou mostrar para vocês. Ele sempre é visto como uma não política. Ele é o não atendimento. Só que o que eu vou mostrar para vocês é que ele é enorme. E se a gente continuar não olhando para ele como política habitacional, a gente está levando a consequências muito graves com a própria política. Então eu vou querer começar mostrando para vocês um pouco os dados. Como que eu passo? Esse aqui, né? Primeiro mostrar para vocês um pouco dos dados do déficit habitacional na região metropolitana de São Paulo. Esse daqui é um gráfico desde 2007 até 2015, que são os dados da Fundação João Pinheiro, de déficit. São 4 modalidades de déficit que a Fundação João Pinheiro trabalha, que são os dados oficiais de déficit habitacional, tá? Esse mais baixo aqui, azulzinho, não, desculpa, isso mesmo, é de habitação precária. Pessoas que têm habitação, mas são habitações que não têm condições de habitabilidade. O verdinho é adensamento excessivo, ou seja, pessoas que moram em várias pessoas no mesmo, na mesma região, no mesmo bairro, né? Muito adensado. Esse aqui é coabitação familiar, ou seja, dentro da mesma casa, pessoas de famílias distintas. Não só quantidade de gente, mas famílias, várias famílias morando na mesma casa. E, por fim, o ônus excessivo de aluguel. Vejam, eu queria mostrar para vocês que desde 2007, o ônus excessivo de aluguel, ele foi sempre a modalidade de déficit maior de todas. A coabitação familiar, ela teve um pico aqui em 2010, mas vejam que o Minha Casa Minha Vida, ele é assinado em metade de 2009 e começa a entregar unidades no Brasil todo, mas na região metropolitana de São Paulo, principalmente 2010, 2011, e tem uma queda muito expressiva da coabitação familiar. Só que isso daqui quase nunca é falado. Quer dizer, que é o grande aumento do déficit habitacional por ônus excessivo de aluguel. Ou seja, quando a gente fala que houve o maior programa de habitação da América Latina, um dos maiores do mundo, ao longo de 10 anos, a gente fala, a Paula colocou o dado de que reduziu no Brasil em torno de 10% do déficit total de habitação. Só que no município de São Paulo, e isso é uma constante nas regiões metropolitanas do Brasil todo, houve aumento do déficit habitacional no mesmo período do Minha Casa Minha Vida, principalmente causado pelo ônus excessivo de aluguel. Ou seja, quando você baseia sua política habitacional totalmente na produção de novas unidades, você tem um grande aumento do valor da terra. E isso não preciso de tantos dados para exemplificar. Todo mundo aqui deve ter sentido isso ao longo dos últimos 10 anos no seu aluguel, na dificuldade de ficar no mesmo lugar, na cidade de São Paulo e na região toda metropolitana, né? Então é um pouco disso que eu vou falar. Essa foto aqui é uma foto de Belo Horizonte, da ocupação Rosa Leão, na região do Isidora, mostrando que não é uma questão só de São Paulo, né? Refugiados do aluguel, estamos em paz. Mostrando aqui, entre 2010 e 2016, na região metropolitana de São Paulo, enquanto Minha Casa Minha Vida entregou 123 mil unidades habitacionais, o déficit aumentou 135 mil. Vejam que
ao eu dar casa, eu aumento o déficit, por causa daquilo que eu estava falando antes. Com o aumento do preço da terra, porque eu só estou construindo novas unidades, eu aumento o déficit habitacional. E por isso a importância da questão que a Paula colocou, a necessidade da gente pensar outras modalidades de atendimento, porque senão é enxugar gelo. Eu construo unidades novas e aumento o déficit conjuntamente, né? Ao mesmo tempo, esses dados aqui são do Observatório de Remoções. Em 2016, temos 222 mil famílias sob ameaça de remoção e 65 mil removidas total ou parcialmente. Isso são dados de 2016. Isso dá uma população de praticamente 1 milhão de pessoas só na região metropolitana de São Paulo sendo removidas. Assim, nesse quadro aí que eu estou colocando para vocês. E em 2018, isso é um dado da Prefeitura de São Paulo, 45 mil famílias em ocupações. Ou seja, isso aqui, o ônus excessivo de aluguel, significa que as famílias estão sem saber para onde ir e as ocupações aumentando cada vez mais, né? O que a política pública fez? Deu novas unidades e aumentou o déficit habitacional. Então nós estamos com essa contradição, é um cenário de crise muito grande, né? E o auxílio aluguel, que é onde eu queria chegar, ele existe, aqui eu coloquei os municípios, aqui é a região metropolitana de São Paulo, e queria mostrar para vocês quais são os municípios que hoje têm auxílio aluguel, desde quando, e mostrando um pouco quem foi que dentre os partidos políticos, quem foi que instaurou essa política em cada município, mostrando para vocês que não é uma política estritamente dos partidos de esquerda, como ele começou realmente na cidade de São Paulo, em 2004, com o Bolsa Aluguel, na gestão Marta Suplicy, 2004 e 2005, né? Em seguida são os municípios que estão em cor-de-rosa aqui, tá? Mas já 2009 e 2011, tá? Então, e mesmo nesse período aqui de 2009 e 2011, ou seja, cerca de 5 a 6 anos depois do primeiro programa do PT na cidade de São Paulo, ele já vem com outra cara, tá? O primeiro programa do Bolsa Aluguel na cidade de São Paulo, ele era um programa extremamente restrito. Na verdade, na gestão Marta mesmo, ele foi feito praticamente só para as famílias que estavam saindo do São Vito naquela época, na região central de São Paulo. Era um atendimento super específico para famílias que estavam sendo removidas por uma ação direta de projeto do Poder Municipal. Porque eu digo, isso é importante trazer a questão da história para a gente ver que quando a gente falou já é impossível viver sem o auxílio aluguel, mas isso foi uma coisa construída, né, ao longo do tempo. Não existia auxílio aluguel antes e, como vocês podem ver, os outros municípios da região metropolitana de São Paulo, eles foram criando políticas de auxílio aluguel aos poucos, tá? Em 2009 e 2011, que são esses, já é uma outra política. Vocês veem que tem municípios que têm prefeituras do PT ou coligações, mas também outros municípios com outros partidos que também começam a ter a política de auxílio aluguel. Ou seja, já é uma política diferente. O Bolsa Aluguel, ele era muito controlado. Eu trabalhava na prefeitura nessa época, a gente tinha controle de todo mundo que recebia o auxílio aluguel, aonde estava morando, por quanto tempo, qual era o perfil daquela família, quais eram as necessidades, tinha acompanhamento da assistência social, tá? Isso aí muda a partir das gestões seguintes, 2010 e 2011 principalmente, porque ele se transforma numa política completamente não controlada. Tá? Para vocês terem uma ideia, o auxílio aluguel, desde então até 2016, 2015, 2016, é quando é instaurada no município de São Paulo o pagamento do auxílio aluguel por cartão bancário. Até então ele era por cheque. As pessoas iam até a Secretaria de Habitação fazer fila para receber um cheque. Não tinha controle absolutamente nenhum, continua tendo muito pouco, tá? Mas não tinha controle nenhum
de qual família que era aquela, ou seja, a gente está falando sobre pensar quais são as vulnerabilidades, sobre quem é atendido. Quando a gente fala de auxílio aluguel, a gente fala assim, a gente não sabe quem é que está recebendo. A prefeitura não tem dados suficientes para a gente saber perfil de famílias, aonde elas estão gastando o auxílio aluguel, e a gente vai ver aqui o que acontece na prática, né? Para vocês verem aqui que na região então, metropolitana de São Paulo, um pouco menos da metade dos municípios, mas são os mais próximos da cidade de São Paulo, que, portanto, estão vivendo essa situação de crise aqui, que eu estou mostrando para vocês, são os principais municípios que estão vivendo essa crise, começam a ter auxílio aluguel, cada vez mais. Isso tem um motivo, né? E daí que a gente tem que pensar a política de auxílio aluguel. Muitas vezes, quando a gente pensa diretamente na família que está sendo removida e que está recebendo um auxílio aluguel, você fala assim, não, isso daqui é fundamental para aquela família não cair em níveis de vulnerabilidade maiores ainda. Só que quando você olha a política por cima, para a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas ou não atendidas, e o que eu quero colocar como ideia aqui para vocês é essa, se essas famílias estão realmente sendo atendidas ou não, e o que isso gera nas periferias com esse recurso a mais, tá? Isso aqui são os dados. Desde 2004, o auxílio aluguel, isso aqui é na cidade de São Paulo, tá? Só na cidade, não na região metropolitana. Vejam que desde 2004, com o Bolsa Aluguel, a partir aqui de 2009 e 2010, principalmente, né, tem um salto gigantesco até 2011. Exatamente. Aqui nós temos, na Prefeitura de São Paulo, quem estava liderando a política habitacional era Elizabeth Franz, e quem está aqui e viveu esse momento sabe que foi um grande período de remoções na cidade de São Paulo. Qual era a política do município? Era urbanização de favela, bem específica em áreas de operações urbanas, né? Construção de unidades habitacionais muito mais caras do que a política habitacional normal fazia, né? E eu vou mostrar para vocês os dados também disso daqui a pouco. E, portanto, uma mudança de população dentro das favelas. Se removia muito mais do que se construía, e se construía para uma outra população. Ou seja, em questões quantitativas, eu fiz entrevistas com os vários secretários municipais do período, e os dados que eles têm é mais ou menos de que cerca de 2/3 das populações removidas eram de fato atendidas, ou seja, em todos os momentos em que se removia a população para a construção, 1/3 ficava de fora, e isso significa cada vez mais o Bolsa Aluguel, né? O auxílio aluguel. E isso fica muito claro quando a gente olha os números, né? Aqui 2011 é o pico da política de remoções do período, e ele continua crescendo. E ele tem um salto até 2016, quando a gente alcança 33 mil famílias só na cidade de São Paulo recebendo auxílio aluguel. Neste ano de 2016, a Prefeitura de São Paulo gastou mais de 140 milhões de reais com o auxílio aluguel, tá? Isso daqui é uma outra linha, que é o do governo do estado, que passou a ter também o auxílio aluguel, também, vejam, no mesmo período, 2010 e 2011. Tá? E cresce também, vejam que é uma coisa conjunta, tanto no município de São Paulo quanto no estado de São Paulo, e, portanto, é uma política estadual e municipal muito baseada nas remoções. Então, quando a gente fala de política habitacional, isso estava na fala da Paula também, a gente tem que pensar a dualidade entre construção e remoção, né? Quem está sendo atendido e quem não está sendo atendido. E o Bolsa Aluguel, ele está num lugar muito específico que ele atende não atendendo. Isso é política habitacional. Isso não é uma não política habitacional, dado o tamanho que ela tomou, né? E a gente tem que entender quais são o que está por trás disso. Só para mostrar para vocês, rapidamente, isso daqui as famílias atualmente, até o ano passado, para dizer a verdade, são esses dados, as famílias que se encontravam no Bolsa Aluguel, praticamente metade delas entrou no Bolsa Aluguel aqui até 2012. Depois tem uma caída de entrada de pessoas novas no Bolsa Aluguel. Para mostrar para vocês, a gente fez entrevista, agora o João está aqui comigo, a gente fez entrevista esse final de semana com
famílias da Operação Urbana Água Branca que estão há mais de 10 anos no auxílio aluguel. Tá? Isso entra na portaria que vocês vão discutir à tarde, que eu infelizmente também não vou poder estar aqui, que é uma mudança. O Bolsa Aluguel está sendo proposto, o auxílio aluguel está sendo proposto de ser mudado para que não existam mais essas famílias que ficam para sempre no auxílio aluguel esperando uma casa, né? Porque hoje o que está colocado é isso, né? São 5 modalidades de atendimento do auxílio aluguel, as 2 primeiras que são por obras da prefeitura, remoção para construção de novas unidades habitacionais, ela está mantida, mas ela vai ter um teto de você receber o auxílio aluguel por no máximo 5 anos. Né? O que isso significa? Não significa que a prefeitura está querendo gastar menos com o auxílio aluguel. Ela vai querer continuar gastando os mesmos cerca de 30 mil auxílios aluguéis. Só que ela vai acelerar o processo de remoção. Ela quer que rode mais famílias na mesma quantidade de auxílios aluguéis no mesmo mês. Eu pago os 30 mil todo mês. Só que não necessariamente são as mesmas famílias. O auxílio aluguel é extremamente importante porque ele é uma ferramenta. Eu escutei ontem no rádio o secretário de Habitação falando sobre isso, né? Sobre a necessidade do auxílio aluguel como ferramenta de remoção. Ferramenta para facilitar e acelerar os processos de obras da prefeitura e tudo mais, né? Rapidinho, só alguns últimos dados. Isso daqui são dados do PMH, naquele caderninho que ele mostrou ali. Uma questão importante, o PMH não foi aprovado ainda, ele foi colocado na Câmara em 2016 e a gente deixou ele lá mofando. E ninguém foi atrás de tentar aprovar o PMH. Só para mostrar para vocês que as pessoas, quais são os motivos do ingresso do auxílio aluguel. A grande maioria, que são essas duas aqui, é remoção por obras públicas aqui e urbanização, tá? Isso daqui é risco, e daí uma coisa importante para vocês levarem para o debate à tarde também. Dentro das 5 modalidades, a modalidade risco, tem modalidade risco e modalidade vulnerabilidade social, tá? Faz 2 semanas, né, que eles mudaram a portaria, fizeram uma portaria nova, retirando a vulnerabilidade social. Por quê? A vulnerabilidade social, ela não estava vinculada a nenhum tipo de necessidade direta relacionada à moradia. Evidentemente, as pessoas em vulnerabilidade social têm problemas de moradia. Mas o que a prefeitura está querendo fazer? Passar essas famílias aqui, que aqui está dito sem informação, mas são as famílias de vulnerabilidade, passar essas famílias para o orçamento da assistência social, tá? Aí tem que estar bem claro, e isso a gente vai ter que se organizar para saber direitinho da prefeitura se é uma passagem orçamentária ou se é corte, né? A gente vai ter que olhar direitinho isso daí, para ver se isso é corte ou se... Porque no decreto está dizendo que está passando para o orçamento para assistência social, tá? Mas eu, obviamente, duvido, tá? Estou terminando, tá? E aqui só para mostrar para vocês o orçamento da cidade de São Paulo. Não vou parar nisso daqui, não. Só para mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso daqui é tudo que é gasto. Isso aqui são dados de 2016 do PMH. Tudo que é gasto com habitação. Vocês veem que vem de lugares diferentes. Operações urbanas, Fundurb, FMH. Mas essa fatia aqui, que é da habitação, que é do Tesouro Municipal, R$165 mil, mais ou menos, em 2016, praticamente todo ele, vejam que é esse marronzinho aqui, é gasto com auxílio aluguel. Tá? É muito dinheiro. Ele é maior do que, vejam, se ele gasta 140 mil, ele é maior, por exemplo, do que todos os recursos do Fundurb no ano. Ele é maior do que todos os recursos do FMH. É muito dinheiro que está sendo gasto com isso, e por isso que eles estão justificando a saída do orçamento da parte de vulnerabilidade para assistência social. Nós vamos ter que discutir isso, né? Eu estou dizendo quais são os argumentos, estou dando elementos para a gente discutir o auxílio aluguel com a prefeitura, tá? Não vou parar nisso daqui, não. Finalizando, só para mostrar para vocês o que é que o PMH... Terminei. Só o que é que o PMH colocava para mudar o auxílio aluguel, para ele deixar de ser essa política que é uma não política.
tá? Ou seja, ele dividia em 4 tipos de dividia. Eu estou falando no passado, gente, porque ele está aí, ele está na Câmara para ser aprovado, tá? Mas é que, dado o contexto de crise que nós estamos, dá para dizer que ele é meio um plan-B, né? Um negócio que existiu e deixou de existir porque a gente não lutou por ele. E eu acho que está aí para a gente lutar por ele. Significa o quê? Olha as diferenças de modalidades que a gente pode ter. Acolhimento institucional intensivo, dirigido ao atendimento de população altamente vulnerável, com apoio da assistência social em unidades não completas, áreas molhadas, coletivas, dentro do orçamento e do acompanhamento da assistência. Segundo, aluguel de imóveis privados para abrigamento transitório, contrato de locação direto entre a prefeitura e os proprietários, coisa que não existe hoje. Hoje o que a gente tem no auxílio aluguel sendo gasto em ocupações dentro das favelas, em novas ocupações, ele passou a ser um motor de novas ocupações e não tem nenhum tipo nenhuma regulação da prefeitura em relação a isso. O locação social como serviço de moradia social, que também é um abrigo transitório de um futuro parque público de locação social. E, por fim, o Bolsa Aluguel, que seria o que é hoje o auxílio aluguel, só que controlado. Quer dizer, eu sabendo aonde que a pessoa está gastando aquele recurso. Só estou querendo mostrar isso para vocês. Isso está tudo num PMH, dá para olhar na internet também, direitinho como é que isso funciona. Para mostrar para vocês que o auxílio aluguel não é natural. Ele existe e a gente tem que lidar com ele. Ele pode ser modificado, tem proposta para modificação dele. O que não pode é continuar... eu não vou falar de tudo isso, continuar o que ele é hoje, que vira esse motor de novas ocupações, novas precariedades, e daí, só finalizando mesmo, ele já está, isso é uma informação nova, já está sendo negociado com a Prefeitura de São Paulo formas de controle do auxílio aluguel, que evidentemente são privadas. Tá? Por quê? Vejam, para o olho do empresário, ele está vendo a prefeitura gastar cerca de 140 milhões por ano em algo que vai para as ocupações irregulares. Por que não contratar... por que não contratar intermediários privados entre a prefeitura e quem recebe o auxílio aluguel? Portanto, já existem hoje imobiliárias populares que estão sendo sondadas para serem... Você, na hora que você tem o auxílio aluguel aprovado, você hoje vai na prefeitura diretamente. O que está sendo discutido é que essas empresas, você tenha que alugar a sua casa através de uma imobiliária que vai ser contratada pela prefeitura, e a imobiliária vai receber o auxílio aluguel. E você vai pagar só a diferença entre o auxílio aluguel e o seu aluguel de fato, que todo mundo sabe que existe. Né? Isso é o que está sendo proposto, não oficialmente, tá? Isso a gente tem dados de pesquisa, porque a gente está conversando com as imobiliárias que estão fazendo as negociatas já por trás, tá? Então, o que a gente está vendo é que uma política que não é regulada, ela pode vir a ser colocada para a iniciativa privada. De novo, olha só o que vai acontecer. O déficit habitacional da cidade de São Paulo e uma política de remoções cada vez mais acirrada vai estar remunerando o capital privado. E aí a gente vai estar incentivando uma política de remoção, de novo, para financiar o capital privado. Então é um pouco isso que eu queria colocar. Obrigada e desculpa ter falado.